Então, agora a palavra é com você, Agapito. Valeu, João. Então, vamos voltar um pouquinho lá para 2007, né? Quando eu comecei realmente a trabalhar como tester, né? Como tester. Eu entrei praticamente porque eu queria uma liderança, não era tester da minha paixão, não, no início, sabe? Depois eu fui picado pelo bichinho dos testes, né? Aí fui contaminado, aí fiquei apaixonado por teste, não teve mais jeito. Lá em 2007, né? A gente não tinha tantos cursos, tanta demanda, assim, facilidade para como tem hoje. Existiam cursos, sim. Vou até falar alguns que eu fiz aqui. Mas eu consegui entrar como coordenador, pensando na liderança, e comecei a procurar lá em 2007 que era teste, cara, porque eu não sabia direito o que era, não tinha essa noção, essa visão do que era o teste de software, né? Então, comecei a ir em alguns eventos, tinha alguns eventos acontecendo, procurei algumas empresas e tinha uma empresa chamada Softex, que era lá no Unicamp. E eu fiz vários cursos lá nessa Softex, aprendi bastante sobre testes, sobre o famoso modelo V na época, que era o que movimentava a teste, né? Não, tem que ter modelo V, tem que ter modelo V. E iniciando com automação, na época ainda a gente colocou o teste complete para fazer automação na empresa, né? Começando com teste complete, trabalhando. Eu tentei implantar um tipo de Page Object, nem tinha esse nome na época de Page Object, que vocês vão usar Page Object, isso não tinha assim tão comum, né? Mas eu tentei fazer algo assim porque pensando em desenvolvimento de software, era o mais comum, né? E como que foi ganhando isso, né? O DevTests acho que foi o principal para explodir a área, assim, sabe? Era um e-mail de um grupo de testes, DF porque era de Distrito Federal, e muita gente começou a entrar lá, muitas pessoas, só que era centralizado, numa pessoa única, e a gente tentou modificar isso, até como Elias falou. A gente criou testadores, falou, não, vamos unificar, vamos deixar um só, não tem por que ter testadores, FTS, vamos deixar um grupo só, todo mundo junto, né? Mudar o nome, crescer. E com o Cristiano Caetano também apoiando, e foi um erro até, como o Correia comentou, né? Porque o Text Experts funcionava muito bem, era um blog muito bom, a gente parou com ele e no fim não conseguiu dar andamento no restante, né? Mas as pessoas conseguiam crescer com o quê? Com livros, tinham acho pouquíssimos livros em português, era tudo em inglês, com o e-mail, DevTests, o Elias foi fundamental também para o crescimento de muitas pessoas, o Correia, e com treinamentos. O primeiro que eu fiz foi Softex, né? Mas depois a Iteracis começou a ganhar muita força no mercado, assim, para treinar as pessoas e até empresas, né, com testes de software. Tanto que eu fiz o curso na Interacis, me deu uma base enorme, tanto que o Correia, como eu já falei no início, é considerado meu mestre, né, que abriu a minha mente, fez eu enxergar diversas coisas que eu não conseguia enxergar. Então, com o treinamento do Interacis, a gente conseguiu fazer isso, né? Depois do Interacis surgiram outros, mas foi uma das primeiras, assim, mais forte para criar um analista de testes. E eu treinei muitas pessoas, porque eu até fui professor da Interacis depois, com a ajuda do Correia. Isso foi bem legal. Então, e como que a gente se conheceu assim, né, praticamente? Como a gente se conhecia? Através de artigos também. Então, a gente começava a escrever artigos de testes no nosso dia a dia. Então, isso começou a movimentar a comunidade. Começaram a surgir alguns blogs, tudo nessa época, assim, né? Que ajudava a gente. E aí veio a certificação da Lattes. A Lattes veio forte no início, a CBTS, né? A Certificação Brasileira de Testes de Software, veio forte. Eram 4 pessoas que escreveram o livro. O livro não era fácil, como o Correia falou, mas era uma base, realmente, te dava uma base, tá? Você lendo. Ele era um pouco confuso às vezes, porque como eram 4 escritores, eles às vezes falavam a mesma coisa, mas deu base para muita gente. Naquela época, assim, como vocês falaram, não é certificação pelo documento, mas por aprender, né? A gente estudava e aprendia com aquilo. Então isso, se cortou, me avisem, tá? Se cortou alguma coisa, me avisem. Isso ajudava bastante
a gente, né? A gente aprender mais e saber técnicas. Hoje em dia, às vezes a gente fala, tem muita gente automatizando, tem muita gente já começando a automatizar, mas se pergunta às vezes de técnica de teste, viu? Qual técnica você conhece? E a pessoa não conhece técnica, ele fala, o que que é técnica? O que que é técnica de teste? Isso, com as certificações, isso ajudava a pessoa a conhecer técnicas. Ah, muitas vezes ele faz nem pensando na técnica, mas ele já faz aquilo, só que se ele soubesse a técnica, seria mais fácil para ele, né? Ele conseguia evoluir mais, conseguia entregar mais. Né? Então veio o DevTest, ficou muito tempo DevTest funcional. Artigos em alguns blogs, o Elias tinha um blog específico, o Camilo, que falaram, o Camilo deve estar na Holanda também, se eu não me engano. Não sei se é Holanda que ele está. Não sei se vocês sabem onde o Camilo está. Suécia, o É na Spotify. Suécia? É verdade, no Spotify na Suécia. O Camilo também escrevia muito bem. Tanto que uma vez ele tinha um artigo de performance. E eu procurei esse performance uma vez, não achava, daí falei, cadê o do Camilo, né? O blog do Camilo, daí tava fora. Eu falei para ele, lá na Suécia. Ele falou, vou habilitar de novo, mas hoje acho que tá fora o blog dele. Mas O foi blog, referência por. esse artigo aí e o artigo do TestLink. Todo mundo viu o artigo dele do TestLink, que ensinava a instalar o TestLink. Todos, todos. É impressionante, era muito bom esse artigo. Pena que deve estar fora, né? Que o cara não ia ficar mantendo aqui um artigo. Pedi para ele, né? Colocar aí, João. Pede pro teu site aí, Vou falar com ele, vou falar com ele. gente. Bem, daí veio a certificação da Lattes, né? Aí a Lattes e do ISTQB. Eram os dois fortes que tinham. Ah, tinha da CSTE também, né? Que vocês comentaram, mas acho que o CTFL e o ALATS, até por não ser tão pesado o estudo quanto do CST, acho que avançaram mais, né, Correia? Até o Correia acho que pode até falar melhor sobre isso depois. Não, foi isso mesmo. Era caro, a prova aliás, até hoje, a prova é em dólar, né? Então a prova era $350 ou 420 se você quisesse o livro. Então era um negócio assim. Então, e o curso, ó, pra você ter uma ideia, lá em 2010, acho que o curso era R$ 2.700, né? Então era um pacotaço, né? Não era Verdade. barato, né? Tanto que tinha uma coisa engraçada, sabe o que que era? Que como é muito caro, né? Até hoje é caro, se a gente for ver, o Brasil tinha o maior índice de aprovação do mundo, porque o cara só fazia essa prova quando ele tinha certeza, né? Ele não arriscava, não, era muito dinheiro para jogar fora, arriscando. Exatamente. Então as certificações começou a ganhar muita forma, assim, né? Tinha muita gente fazendo, e era bem legal isso. As pessoas fazendo e estudando para conquistar. E você via que as pessoas aprendiam. Lógico que tinha as pessoas que só iam para certificação, tinham só que iam para certificação. Mas o importante era o estudo. Eu lembro até na empresa que eu trabalhava, chamava Mega Sistemas, a gente treinou a equipe, eu treinei a equipe para fazer a certificação, como eu tinha essa base já dos treinamentos do Correia, né? Eu aproveitei e treinei a equipe lá para fazer essa certificação também. Então, mas o mais importante para mim lá não era ter a certificação, era ter o conhecimento. Eles tinham que ter conhecimento de teste de software para conversar entre outras pessoas e outros técnicos e mostrar que vale a pena esse conhecimento. Testes não é só qualquer um testar, não. A gente conhece de processo, a gente conhece de técnica, a gente conhece de automação, então existem outras coisas que envolve isso, né? E naquela época começou a ficar muito forte essa situação. Bem, depois da Lattes, eu comecei a me envolver com a Lattes, e um dos culpados foi o José Correia, novamente, né? Envolver com a Lattes, não só eu, mas vários QAs que estavam se destacando naquela época, tipo Elias, entre outros aí que estavam se destacando, ele chamou, vamos conversar, vamos unir, vamos tentar divulgar isso para o Estado. A ideia era levar para o Estado, porque estava muito centralizado na cidade de São Paulo. Então, até a ideia era, vamos mandar para o estado inteiro, vamos começar a divulgar, vamos começar a palestrar sobre o que é teste nas universidades. A gente tinha meio que metas assim, né? Não, vamos fazer palestra em faculdade, vamos lá, só para falar sobre teste de software e divulgar isso. E a gente estava conseguindo ganhar força, porque cada vez mais gente estava começando a apoiar. E comecei a fazer, que nem eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou de Sorocaba. Começamos a fazer eventos aqui em Sorocaba, em Itu, e daí tinha os de São Paulo também. De São Paulo nunca parou porque é a capital, né? Era forte já nisso. Mas no interior não. E a gente começou a divulgar isso e começou a ficar interessante essa situação, né?
E a gente se tornou até representante. A Lattes reconheceu isso, a gente até se tornou representante da Lattes naquela época. E foi bem legal, foi bem interessante essa situação e esse movimento da comunidade para ajudar ao crescimento de testes, sabe? Bem, e com isso, só que depois a gente vai vir amanhã sobre o final da Lattes, né? Por que acabou tal e tudo mais. Mas a gente, em conjunto, começou a criar a equipe testadores, porque a Lattes começou a barrar algumas coisas que a gente queria fazer. Começou a ter algumas regras, muitas regras, isso estava centralizado neles. Isso começou a não ficar bom. Então a gente resolveu criar o testadores e ter mais liberdade com isso, né? Testadores não durou muito, né? A gente só começou, mas não criou corpo. Em São Paulo a gente fez alguns eventos e tudo mais, mas não criou não criou corpo em si, né? Mesmo não sendo centralizado, mas a gente não conseguiu criar tanto corpo. Daí, fizemos alguns eventos, criou. Até tem uma coisa interessante. A Ariane, Isaac, ela é uma excelente palestrante. E a primeira palestra que ela fez foi no evento dos testadores, que a gente fez lá na Local Web. Ó, Ariane, lembrando de você aqui. E hoje, nossa, ela é excelente, ela estava morrendo de medo, ela foi muito bem. Era a única mulher que ia palestrar no Testadores naquele dia. Foi lá na Local Web esse evento, foi muito legal. Até hoje. Hoje ela é a maior referência do TDC. O Elias precisava Exatamente. de alguém para substituir, hoje é ela que toma conta. Exatamente. Eu fui palestrar, acho que no Rio Grande do Sul, final do ano passado, era ela que estava coordenando. Falei, caramba, meu, você está aqui também. Ela de Campinas, né, se não me engano. Você está aqui também, no Rio Grande do Sul, você coordenando. Estou aqui. Então é bem interessante isso, porque mesmo a gente não tendo criado corpo, não tendo força o suficiente, tiveram várias pessoas que surgiram ali também, nessa época, né? Surgiram nisso. E, bem, nessa época também, que foi o boom do Selenium, assim, para a comunidade brasileira, tá? O Selenium já existia, e quando eu comecei a trabalhar em 2010, 2011, comecei a trabalhar na Local Web, eu lembro que tinha o meu gerente, ele falou assim, ó, a gente está usando Cucumber. Eu nunca tinha ouvido falar em Cucumber. Nunca tinha ouvido falar em Cucumber, Gherkin, não conhecia. E ele já estava estudando isso há uns 2 anos, e querendo implantar lá na Local Web há uns 2 anos. Falei, cara, né? E hoje, você vê, hoje Cucumber, né, ainda está na moda. O Gherkin ainda está na moda, apesar de ter sido criado lá em 2002, mas ainda está na moda, está fomentando a comunidade. Mas naquela época foi quando começou a surgir, né? Eu acho que isso daí amanhã o Papito vai se alientar. Acho que o Papito é o maior. Eu acho que, assim, eu tenho para mim, vocês falam aí, mas ele é o maior divulgador do Gherkin vivo aí que nós temos. Tem Vivo, sacanagem. 783 cursos que a Ninja usando Gherkin. Mas, cara, tipo, a gente usa no dia a dia de trabalho, cara. É atual. É antigo, mas é o mais atual que nós temos. Então, é interessante, né, que qual foi o caminho que eu realizei de automação, assim, para chegar e que eu via que funcionava, até com quem estava trabalhando junto comigo, né? Sempre começava pelo Selenium IDE. Começamos pelo Selenium IDE, usando lá, gravando o record play do Selenium IDE e indo para frente. Aí, que hora que, beleza, já sabemos como utilizar o Selenium IDE. Já sabemos o que é automação. Agora já sabemos como executar. Vamos executar o Selenium IDE por linha de código, por linha de comando. A gente está fazendo isso para começar a execução dele. Não tinha o Jenkins na época, a gente não tinha. E depois, em seguida, foi para o WebDriver. Nossa, a facilidade de quem não sabia desenvolver uma automação, né, e utilizou o Selenium IDE e depois foi para o desenvolvimento, foi esse salto foi mais fácil. A estratégia para a gente passar a automação. Quem que eram os QAs? Eu entrei, eu já trabalhava, era coordenador lá, virei base, teste, eu até trabalhei com a Sara, ela está na Alemanha hoje, também era uma excelente QA, trabalhei com ela, trabalhei com o Biro lá, o Biro também
trabalhou na local web. Só que, além dessas pessoas, o Edu trabalhou lá, além dessas pessoas que já eram da área, a gente precisava de mais gente, só que precisava de mais gente que não fosse sênior, né? Uma empresa não vive só de sênior. Então, a gente tentou trazer algumas pessoas, alguns júniors. E como que vieram? Vieram do suporte. Eram pessoas que conheciam muito bem a ferramenta, muito bem a local web, e queriam migrar para a área de desenvolvimento de software e não tinham oportunidade porque não conheciam o desenvolvimento. Então vieram para a área de qualidade, nossa, e os caras arrebentaram. Hoje eles me deixam no chinelo, assim, né? A gente conversa e me deixa no chinelo. A gente formou uma equipe lá, acho que de 13 pessoas. Então foi muito bom. Então, como hoje acontece isso também, né? Mas naquela época, hoje eu vejo muito novos júniors vindo da faculdade, que saindo formando desenvolvedor e vindo para automação, direto. Naquela época não tinha isso, né? Porque o forte não era a automação em si, era sim os testes manuais inicialmente. Então a gente formou esses caras que estavam lá na local web, que conheciam muito do produto, e no início eles tinham dificuldade da automação em si, mas indo aos poucos, indo caminhando, os caras conseguiram se tornar muito bons testers, né? E hoje você vê que uma galera já vem meio que pronta para desenvolvimento, né? Bem, É uma isso coisa aí, também. cara. Pode falar, Cara, João. essa equipe que você montou, cara, eu acho que cara, a gente tem você como referência, e eu ouso te dizer que não nem tanto, assim, eu tenho você como referência, nem tanto pelas palestras que você já fez, pelas comunidades, mas pela equipe que você montou, cara. Teve, assim, 2012, 2013, a equipe que você montou, eu nunca vi em empresa nenhuma, porque eram 10, 12 pessoas, assim, que se tornaram referências naquela época. Eduardo, Thiago Biro, a Sara foi um pouquinho antes, mas a Sara, tipo, era para estar aqui hoje, eu não consegui entrar em contato. Ela é uma das, tipo, das QAs que as meninas da área têm que se Espelhar, inspirar né? nela, se É. espelhar nela, porque ela foi uma QA no meio de um monte de homens antes de 2010, não existia, tipo, coisas de teste igual existem hoje. Sara Pimentel, para quem não conhece, é Sara Pimentel. Está na Alemanha. Exatamente. E até antes, que nesse momento, na local web, era mais ágil. Eles trabalhavam mais ágil e tudo mais. Mas antes, na Mega Sistemas, eu também criei uma equipe muito forte. Só que lá era mais waterfall. Mas ficou muito forte a equipe lá. Se via que tinha solidez a equipe lá. Tanto que, quando eu saí, eu era coordenador lá, né? Então, era, vamos dizer assim, a referência, porque era o líder ali do time. Quando eu saí, eles estavam prontos para andar sozinho. Eles não precisavam de mim mais. Dali era só evoluir, né? Que seja pelo waterfall mesmo ou indo para o ágil, que a Mega foi mais para o ágil e mudou a forma de pensar, mas eles estavam preparados para isso. Então, nesses dois lugares que eu trabalhei, que eu trabalhei como liderança e de pessoas, foi só nesses dois lugares que eu trabalhei, né? Eu fico feliz que esses caras cresceram, entendeu? Cresceram muito. Por isso eu adoro passar conhecimento. Eu adoro passar conhecimento. Eu vejo isso até quando eu comecei em teste, eu fui numa palestra do Correia, cara. Ele foi fazer uma palestra na USP lá. Foi aí a primeira vez que eu vi o Correia. Falei, nossa, cara, é isso que eu quero fazer, né? Inspiração no Correia, né? Desde o início. E eu gosto de passar para as pessoas, ajudar. E eu vejo que todas as pessoas que galgam bem e têm sucesso, vamos dizer assim, não digo eu, né, mas que me inspiram, estilo o Correia, o Elias, o Júlio, o Valmir, todos esses caras, eles querem passar conhecimento para as pessoas. E muitas vezes não é gratuito, cara, é por vontade, porque gostam de passar conhecimento. Não é porque querem ganhar dinheiro, não. Eles gostam de passar, gostam de ajudar. Então, acho que isso, desde aquela época, já estava fazendo diferença. E quando você ajuda uma pessoa, muitas vezes você procura algo para ajudar uma pessoa, você aprende com isso.
Normalmente quem ensina aprende mais do que quem está ouvindo, né? Mais do que os estudantes. O professor aprende mais que o estudante, e é real. E isso era bem legal. E desde aquela época se vê que é a galera que conseguiu ter sucesso, né? Isso aí. Agora a gente vai chamar a galera de volta para o vídeo aí, fazer algumas perguntas para você. João do Testcast, João Lucas chegou aí, o Lucas Santos chegou aí também. Vai lá, galera. Inundem o Gapito aí de perguntas. Apesar que ele veio para falar dos testes antes de 2010, que começou ali, mas ele é um dos caras que transcenderam, né, cara? Tem muita gente que era da área lá que não tá na área mais hoje. Mas ele tem muito ele contou muito aí pra gente de como que era essa área aí até 2010. Eu tenho algo para falar, não é nem uma pergunta, é mais acho que é um complemento a respeito do livro lá que ele estava falando de testes lá, o base de conhecimento. Acho que depois saíram algumas novas edições que melhoraram, elas deram uma lapidada porque eu li, eu acho que a terceira edição, e ela estava bem tranquila. Isso já era em 2015, tá? Já, tipo, isso já é um pouco mais recente entre aspas. E eu gostei pra caraca do livro, achei que ele me ensinou bem mais que os sílabos. Hoje é praticamente impossível de achar esse livro. Tipo, eu tenho um exemplar lá em casa guardado. Se alguém quiser trocar por, sei lá, um iPad, um Palio 2014, eu troco. É isso aí. De base aqui pro meu notebook, tá vendo? Exatamente. Qualquer Palio 2015, um Corsa 2006 aí, a gente aceita. Mas, cara, eu gostei pra caraca desse livro na época que eu li, e foi até uma indicação do gerente que eu trabalhava lá em Brasília, na empresa chamada Tecnicis, que era o Renatão. Ele falou dessa certificação e eu, tipo, corri atrás e estudei. E, tipo, era uma certificação bem difícil mesmo, tipo, não era fácil, não. Era 100 questões e você tinha que acertar, acho que era 75%, e não era fácil, e não tinha material praticamente além do livro. Tipo, eu conheci, eu acho que a Camila Queiroz, que todo mundo conhece, que é a Mila, e um outro cara chamado Augusto, que nem é mais tester da vida, eu acho que ele já é outra coisa hoje. O Augusto Magalhães, o Magalhães. Ele é de teste ainda? Ele e a Camila criaram o GTS. Ele é do Ceará, né? Exatamente, lá do Ceará. A gente vai comentar sobre eles amanhã. Essa galera do Ceará aí mesmo. Eles eram, tipo assim, brotherzaço, me tiraram algumas dúvidas, mas eu só conhecia eles na época. Ainda são, que isso? Eu tinha entendido que o Augusto tinha mudado para a área de desenvolvimento, então fui enganado. Então, assim, quem sai da área, não sai da área, né? Sim. Ele é líder lá. Uhum. Então, mas ele é líder e tem muito contato na área de QA, então acaba que ele dá os conceitos para a galera que está iniciando. A Camila também, a Camila é Scrum Master hoje. Amanhã a gente vai falar desse, deixa para amanhã. Camila ainda tem muita treta a ser comentada aí. Tem muita coisa. Inclusive, uma coisa que eu não falei, a gente fez um livro, acho que o Correia pode depois falar disso aí, né? No DevTests, cara. Até comentei antes a gente começar a iniciar aqui a live. Shmuel, Gerson. Cara, teve muita gente que eu não consegui colocar na live. Exatamente. E a gente vai Ferrari, comentar... que hoje é da Vizir, né? O pessoal fez essa montagem, mais ou menos que nem o pessoal faz hoje, aí com várias publicações na internet. Quem está a fim de compartilhar um conhecimento, escrever um pedacinho, né? E na época saiu um material lá dele muito bacana. Na época era uma coisa enorme. Olha o modelo V. O modelozinho então, aí, o Robson, eu mandei. Se você procurar, tem artigo do Robson sobre o modelo V aí na internet. Procura. A internet nunca, não esquece, né? O modelo V. Não sente se aprender esse negócio. Você. O modelo V está para os anos 2000, como a pirâmide de teste está para os anos 2010. A galera só falava em modelo V. Aí depois a galera só fala em pirâmide de testes. O que vai ser a próxima? Escreveu o artigo do modelo V, está no grupo de risco. Mais ou menos isso. É isso aí. Todos do grupo de risco aqui. Outro cara que eu não consegui do grupo de risco chamar foi o Emerson Rios.
Eu tentei também contato, só que eu não consegui, não respondeu o e-mail, velho. O Às vezes deve ter pessoal caído mais. O pessoal, por exemplo, o Emerson, né? Ele agora deu uma virada completa de vida. Assim, ele é um grande exemplo. Ele é um cara vegetariano, faixa preta de karatê, campeão master de natação, continua nadando e ganhando medalha. Todo mês, se você seguir ele no Facebook, você vai ver ele ganhando medalha de natação. Já salvou Então, 10 crianças de incêndio, né? verdade, cara, é uma coisa assim, Deus. fantástica. Mas é incrível, assim, eu falo assim, que eu quero ser que nem ele quando eu ficar na idade dele, porque ele está muito melhor que eu. Então, um camarada aí que ele chegou uma hora, até mais ou menos, quando o pessoal for falar da questão de como aconteceu com a Lattes, é que o Emerson saiu, né? O Emerson falou assim, não quero mais brincar disso. Larga de dar spoiler, velho. Não, mas é tipo o mestre Yoda, manja, eu vou sair do Conselho Jedi. E aí teve um e-mail que não chegou, ou um e-mail que não foi recebido, né? Tem uma história aí. Treta. Aí começa tudo a dar errado. Só esqueceram de mandar e-mail para um estado. Imagina um estado no Brasil que você poderia esquecer, né? Imagina qual estado foi. E aí começa o fim, né? Aí dali para diante é o fim. Outra coisa voltando na história do Agapito, só pegando um ganchinho, acho que uma das coisas assim realmente muito triste foi aquele momento que o Robson tinha montado a equipe lá na Local Web, e eu lembro até hoje, quando aconteceu isso, que a gente conversou, né, ele até teve uma proposta para continuar, não sei se ele vai lembrar dessa conversa, mas ele teve uma proposta para continuar como coordenador de desenvolvimento, né? E aí a gente teve uma conversa, assim, o que será, né? Aí ele conversou, ele falou assim, não é isso que eu quero, eu vou sair porque eu não quero ser coordenador de desenvolvimento. Então ele foi fiel à sua carreira, às seus ideais, né? E realmente um diretor, isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Um diretor entra na empresa com uma outra visão, e a visão dele é destruir tudo. Bota abaixo, né? E aí, depois que ele bota abaixo, ele vai embora. Né? E aí tem que voltar tudo de novo. Oh, não lembro essas coisas, não. Foram só ideias diferentes, tá? Foram só ideias. O cara era bom. Já era diretor e gerente com ideias diferentes das minhas. Ele era ótimo. Ele tem uma barraca de coco em Jacarepaguá. E aí acabou o cara de QA, né? É isso. Isso aqui é histórico, ó. Isso aqui é histórico, ó. A norma. Quem não conhece essa norma aqui não pode ser chamado de QA de teste. Não Exatamente. Pode. Norma 9126, se o cara não sabe. Não, mas agora já saiu, agora 25.010, ó. Troca aí. Não, mas se o cara não sabe a 9126, não vale. Independente não vale. O cara tem que saber. Ó, não, tá mas marcado aí vocês vão ficar congelados. Aí depois eu que sou dinossauro, entendeu? Os caras têm que continuar evoluindo, né? Mas o cara tem que saber de onde veio e para onde vai. Entendeu? É 9126.1. Isso. Então, Agapito, muito obrigado por essa conversa. Vamos ver o que o pessoal está perguntando ali. Eu vi que sua filha. Aí, minha filha Vai lá, Lívia. Comanda aí para nós. Foi fofa, viu? Sua filha chegou lá, papai tá mandando muito bem. Legal, muito legal. Te amo, filha. Ó, coraçãozinho lá. Muito fofo da live. A Estela. Show de bola. Assim, sobre os livros, eu acho que hoje é mais difícil, né, ter acesso a esses livros. Eu vi o pessoal perguntando aqui como é o nome do livro, onde é que eu acho e tal, perguntando dos sites. É mais difícil. Principalmente quem não está aí no São Paulo, né, não está concentrado ali que hoje o nosso Vale do Silício é São Paulo, né? Aqui no Brasil, acho que São Paulo está mais concentrado ainda. Por mais que tenhamos mais polos espalhados, São Paulo ainda é a grande concentração de TI em geral, não só de QA. E aí a gente está aqui na Bahia, a gente lá na Amazônia, tem lá em Minas, tem em Porto Alegre. Olha lá o João fazendo a propaganda dele. Aí fica mais complicado. Então o pessoal está perguntando muito aqui de como consegue esse livro.